Meus irmãos, esta é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, muito usada para descrever a ação do homem no processo da sua salvação. E muitos leem essa passagem acreditando que o homem, ele tem sim algo a fazer para que a salvação seja realizada. Na teologia, essa noção é conhecida como pelagianismo e semipelagianismo. Esses conceitos teológicos surgiram com um monge britânico no século IV, que ensinava que o homem nasce moralmente neutro e que a partir de uma conformidade comportamental, ele pode alcançar o mérito da sua salvação. Então, basta ao homem a tomada da decisão certa para que a salvação seja realizada. É com base nesse tipo de pensamento que muitas pessoas na história da igreja fizeram apelos para que as pessoas tomassem a decisão, já que o poder da salvação está amparado justamente na liberdade de decidir a respeito dela. Esses conceitos são totalmente heréticos, porque esses conceitos, eles negam, o pelagianismo vai afirmar isso, negar a suficiência, a graça de Deus para a nossa salvação, e vai colocar no poder do homem a decisão de fazê-la realizar. Essa doutrina herética, ela nega não apenas a graça, a salvação pela graça, mas ela nega também a expiação de Cristo como sendo necessária para a salvação. E vai dizer que é a partir de uma modulação do comportamento humano que todas as coisas acontecem. Já no semipelagianismo, que é um conceito que deriva do anterior, afirma, ao contrário do pelagianismo, a influência da graça de Deus. O pelagianismo vai dizer, não há nenhuma interferência da parte de Deus na salvação do homem. O semipelagianismo vai dizer, tem sim, tem uma influência da parte de Deus. Deus enviou o seu Filho, através do seu Filho, todo homem que crê pode ser salvo. Só que vai ensinar que Deus fez a metade do caminho e basta o homem agora percorrer a outra metade. Se o homem não fizer algo na direção da obra da cruz, ele não pode ser salvo. E esses pensamentos equivocados teologicamente falando, muitas vezes interferem na maneira como nós lemos a passagem que acabamos de ler. Como se estivesse diante do homem a liberdade para decidir a respeito da sua salvação. Contudo, essa noção ela não está presente no texto por duas razões. Primeiro, porque a salvação à luz das Escrituras é obra da graça divina, do começo ao fim. A salvação pertence ao Senhor. O homem, nos seus pecados, ele se tornou incapaz de responder a qualquer ação de Deus. Foi necessário, portanto, que Jesus viesse ao mundo para resgatar o homem desse estado pecaminoso, comunicando-lhe vida, a fim de que ele possa novamente se relacionar com Deus. Também porque não há nenhum indicativo no texto de que Jesus esteja tratando aqui sobre salvação, e sim o processo que inicia-se a partir da salvação, que nós chamamos, doutrinariamente falando, de santificação. Esse é o processo a respeito do qual Jesus está tratando aqui nessa passagem. E de fato, a santificação, à luz da Escritura, também é um processo divino, soberanamente divino. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos separa do mundo para vivermos exclusivamente para a sua glória, especialmente atribuída ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da Trindade que especialmente opera em nós a santificação. Em certo sentido, o homem nem a respeito da sua santificação é capaz de decidir, porque é Ele quem nos toma pelas mãos e nos garante no caminho até o dia do juízo final. Somos preservados soberanamente por esta ação divina. Robert Charles Sproul, mais conhecido como Sproul, um pastor calvinista, fundador do ministério Ligonier, falecido em 2017, certa vez ele disse o seguinte: o Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo, não tanto por causa da sua pessoa, a qual é santa, mas por causa de sua obra de nos fazer santos.
mas também nas Escrituras somos convencidos de que a santificação é também um processo ou um dever humano. É sobre isso que o apóstolo Pedro diz no capítulo 1 da sua epístola, 1 Pedro capítulo 1, verso 15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ao afirmarmos que a santificação é uma obra divina, nós não podemos, à luz das Escrituras, negarmos que a santificação envolve também a responsabilidade humana. Temos o dever de reconhecer e confessar os nossos pecados, nos arrepender dele e, observando a palavra de Deus, andarmos em fidelidade a Ele. Esse é um dever nosso, é uma responsabilidade nossa, e é exatamente isso que Jesus está tratando aqui, no final desse sermão. Ele já tinha ensinado várias coisas, e agora no final ele está fazendo um apelo aos seus discípulos, para que eles andassem em conformidade com a verdadeira justiça, em contraste com a justiça própria, que os escribas e fariseus estavam praticando naqueles dias. E ele aqui então chama os seus discípulos à responsabilidade de perseverarem com base na verdade a respeito da lei que Jesus estava ensinando, negando, recusando, resistindo a andar nos mesmos passos e produzindo as mesmas condutas daquelas autoridades religiosas naqueles dias, que mais produziam obras mortas do que expressavam a fé verdadeira. Esse é o ponto central da passagem que nós acabamos de ler. Assim como vemos no capítulo 19, capítulo 20 do livro de Êxodo, quando Deus no Monte Sinai entrega a lei, a sua lei a Moisés, vemos agora Jesus num monte, afirmando essas mesmas leis aos seus discípulos, resgatando o conceito verdadeiro a respeito da lei, para que os seus discípulos formassem uma nova geração de crentes, para que eles não se servissem dos modelos de religiosidade daqueles dias, basicamente formada pelos escribas, fariseus, saduceus, essênios e também os zelotes, grupos religiosos naquela época que afirmavam a sua crença na lei, mas viviam completamente afastados da sua natureza e do seu propósito. Então os discípulos não poderiam reproduzir aquele modelo de justiça e, à luz do ensino de Jesus, viver uma vida realmente baseada nos verdadeiros valores do reino de Deus. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou, por exemplo, sobre buscar a reconciliação de relacionamentos quebrados, a partir do capítulo 5, verso 21, guardar os olhos e o casamento das intenções impuras, falar a verdade e cumprir aquilo que prometemos, pagar o mal com o bem, interrompendo assim um ciclo de maldades, onde um faz o mal e o outro que recebeu o mal se sentir no direito de também reproduzir o mal. Jesus vai dizer: não, vocês não podem agir assim, vocês têm que responder o mal que lhes fazem, fazendo-lhes o bem, amar nossos inimigos, por exemplo, e orar por aqueles que tentam nos prejudicar, dar esmolas, orar, jejuar, para honrar a Deus e não honrar a nós mesmos, tocando trombetas nas esquinas das praças. Sua intenção foi a de formar, como eu disse, uma nova geração de crentes aqui. Por isso Jesus fez, nesse momento final do seu sermão, duas advertências. A primeira advertência está aí no verso 15 ao verso 23, quando ele chama a atenção dos seus discípulos contra os falsos profetas e os seus ensinamentos, porque eles mais corrompiam a boa consciência e a conduta daqueles crentes naquela época do que produziam ou encaminhavam para o caminho correto. A segunda advertência de Jesus se encontra a partir do verso 24 até o verso 27. Aqui Jesus faz um apelo final aos seus discípulos: contra esse modelo de religiosidade, vocês devem observar a palavra de Deus e serem obedientes a ela, pois a obediência é a característica primordial dos verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Então, diante disso, o meu objetivo aqui será, observando essa primeira parte, a advertência de Jesus contra os falsos profetas, será de apresentar essa advertência e dizer que esse problema que Jesus está tratando aqui nessa passagem, ele é tão antigo quanto atual. Talvez nunca tivemos tanta necessidade
de tocarmos nesse assunto, que envolve a presença de falsos mestres dentro da igreja, como nos dias de hoje, onde o relativismo teológico parece já tomar conta da consciência de muitos cristãos. E eu estou dividindo essa passagem basicamente em 3 partes. Introdução, verso 13 e verso 14. Jesus aqui introduz aquilo que ele vai aprofundar a partir do verso 15. Então, verso 15 ao verso 17, advertências contra os falsos profetas, e versos 21 ao verso 23, advertências contra a falsa religião. É isso que os falsos profetas, os falsos mestres produzem, falsa religiosidade, que é um movimento, é um sistema de engano. Você se mete nesses ensinos e reproduz um comportamento que não agrada a Deus. Todo mau ensino produz uma má conduta. Todo o mau ensino se reproduz em formas equivocadas de culto. Todo mau ensino se reproduz em condutas morais equivocadas em relação aos preceitos do Senhor. Daí a necessidade de observarmos justamente as advertências que Jesus nos traz aqui através dessa passagem. Inicialmente, vamos começar observando o que diz o verso 13 ao verso 14, quando ele faz aqui uma introdução a esse assunto no final do seu sermão. Diz assim: entrai pela porta estreita. Aí Jesus abre um parêntese: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Aí ele retoma um assunto que ele afirmou no início: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. A ênfase de Jesus, olhando para o texto, está nessa frase inicial do verso 13: entrai pela porta estreita. Essa é a ênfase de Jesus. Poderíamos até dizer que era exatamente e era apenas isso que Jesus intencionou que os seus discípulos soubessem, porque ele abre um parêntese aqui, depois retoma no verso 14, a mesma ênfase, só que no verso 13 ele afirma o que os discípulos tinham que fazer. No verso 14 ele justifica: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Diferente daquela porta larga, daquele caminho espaçoso que só leva à perdição, Jesus chama atenção para o fato, ou melhor dizendo, para a porta que é estreita, como ele diz aí, né? Essa porta, esse caminho, ele é apertado porque não se encontra nos moldes do mundo e das suas paixões, dos seus interesses egoístas e de prazeres que em nada são agradáveis para Deus. Nele não cabe nada além da verdade sobre quem é Cristo e sobre como Ele nos reconcilia com o Pai. Nesse caminho, a verdade é absoluta, a verdade é uma, e o seu resultado também. Não há variantes ou condições relativas sobre a salvação e a sua herança nos céus. A verdade, ela é inquestionável, irrefutável, ela é absoluta, embora alguém goste de entender de forma diferente. A verdade de Deus, a palavra de Deus, continua sendo a imutável, suficiente, a autoridade final para a vida de todos os cristãos. É exatamente isso que Jesus está dizendo. O caminho, ele é, como diz o texto, né? Ele é apertado. A porta, ela é estreita. Não cabe nada além da verdade. Ela continua sendo cristalina, pura, única, absoluta. Os versos 13 e 14 funcionam como uma ilustração daquilo que Jesus nos diz nos versos seguintes. Ao se referir à porta estreita, aqui no verso 13, Jesus descreve com maior riqueza de detalhes nos versos 24 ao verso 27, algo que veremos na próxima mensagem. Esse é o caminho da verdade, esse é o caminho, ou a porta estreita e apertado o caminho, é de, conhecendo a verdade, andar apenas na verdade. Não adianta colocar nenhum tipo de adereço, a palavra de Deus é suficiente para nos conduzir no caminho da salvação. Já fomos salvos, agora tudo o que nós precisamos é observar a autoridade suficiente da palavra de Deus para nos conduzir.
Quando ele fala sobre a porta larga, ele vai descrever melhor aqui a partir do verso 15 ao verso 23. Esse é o caminho do falso ensino, e muitos enveredam por ele. É fácil, porque o falso ensino, ele não confronta o pecado. O falso ensino, ele massageia o nosso ego, ele relativiza aquilo que confronta o nosso comportamento hostil, onde justificativas são aceitas. Esse caminho é um caminho muito fácil, porque você rouba, porque você engana, porque você ofende, porque você faz o mal, porque você adultera com seus pensamentos, e tudo fica escondido nas trevas do nosso próprio coração, sob a justificativa de que ninguém pode julgar, ninguém pode falar nada, e eu, diferente dos outros, não sou. Todos nós somos pecadores e podemos viver em conformidade com aquilo que é possível viver à luz das minhas forças. E nesse sentido, o mais importante não é a verdade, e sim a minha condição. Esse caminho é um caminho muito fácil de todos nós percorrermos. A gente faz vista grossa, a gente dá um jeitinho. Por isso o caminho é largo e muitos entram por ele. A imagem que nós temos aqui não é de um homem parado numa encruzilhada, como podemos imaginar. O que o homem enfrenta, na verdade, é uma única porta, não duas. Embora o texto cite duas portas, estreita e larga, e dois caminhos, espaçoso e apertado, o homem é colocado diante de apenas uma porta, para um único caminho. Porque só existe uma só porta e um só caminho que conduz para a vida, como diz o verso 14. Jesus disse no capítulo 10, verso 9 do Evangelho de João: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará passagem. Não há outra porta, só existe uma porta, em contraposição aos mercenários, aos roubadores, que o próprio texto do capítulo 10 de João diz. E Jesus afirma mais adiante no capítulo 14, verso 6 de João: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho senão Cristo Jesus, para que tenhamos a nossa relação restaurada com o nosso Criador. Não existe outro caminho. Não adianta o esforço pelas obras, não adianta a vista grossa dos preceitos do Senhor, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida relaxada, vivendo uma vida imprudente. Não existe outro caminho, senão olhar para a suficiência da obra de Jesus Cristo na cruz e, através dessa obra, viver em obediência irrestrita para com Deus. Ele é a única porta, Ele é o único caminho, e é por Ele, portanto, que importa observarmos a palavra de Deus e nela andarmos. Ele não a vê, precisa procurar até encontrar. Ele não vê por ele mesmo, é preciso procurar, conforme ele já tinha dito nos versos 7 e 8. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. A palavra que nós encontramos no final do verso 14, são poucos os que acertam por ela. Essa palavra acertam poderia ser traduzida também por são poucos os que a encontram, são poucos os que a identificam, a encontram. Porque a vida cristã, uma vez que somos salvos, envolve esse esforço, essa busca da vontade de Deus. Quantas vezes nós não indagamos o nosso íntimo? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma inquietação natural e saudável que todos nós precisamos ter, e procurar saber qual é a vontade de Deus para nós. Qual é o direcionamento de Deus para nós? Por que Ele nos tirou das trevas? Qual é a finalidade para a nossa vida? É essencial, importantíssimo, fundamental para todos nós discernirmos qual é a vontade de Deus. É importante buscar. E a partir daqui então Jesus começa a descrever esse caminho espaçoso, essa porta larga, trazendo advertências sobre os falsos profetas a partir do verso 15 até o verso 20. E a primeira coisa que Jesus faz aqui nessa advertência é apontando sobre o cuidado que precisamos ter com a presença dos falsos profetas dentro da igreja. Os falsos profetas nem sempre estão longe de nós.
Eles podem estar mais perto do que nós imaginamos. E Jesus, em relação à presença deles, diz o seguinte no início do verso 15: acautelai-vos dos falsos profetas. Antigamente Deus falava com o seu povo através dos profetas, seus arautos. Sob inspiração divina, eles falavam da parte de Deus ao povo e assim os instruía a andar no caminho do Senhor. E esses profetas, eles tinham, portanto, a autoridade de falar em nome de Deus. Quando eles iam além, falavam ao povo algo que Deus não tinha dito, eles causavam um tremendo caos na sociedade, conduzindo o povo por um caminho pecaminoso. E por causa dos males que os falsos profetas causavam, porque o erro deles era considerado um pecado capital, era considerado um pecado contra o Estado de Israel, eles eram expostos à morte, segundo está escrito em Deuteronômio capítulo 13, verso 5. E essa ameaça dos falsos profetas não era novidade. Deus, falando através do profeta Jeremias, disse: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizaram falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Jeremias capítulo 5, versos 30 e 31. Os sacerdotes, eles acumulavam funções de conduzir tantas cerimônias, como eles ocupavam algumas funções também políticas. E eles estavam macumunados com os falsos profetas, conduzindo o povo ao erro. Por isso Deus disse: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Mais adiante, no capítulo 14, verso 14 de Jeremias, Deus disse: os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Parece que estamos falando dos nossos dias, onde objetos são ungidos e a fé é depositada neles como que se tivessem neles o poder para trazer algum benefício espiritual. Onde profecias, entre aspas, são comunicadas como se Deus estivesse falando no meio do povo, quando Deus nos fala através unicamente da sua palavra. E por que não citarmos aquelas orações que têm a natureza de adivinhação? Eis que eu estou vendo. E aí surge ali tudo quanto é tipo de afirmação, como se Deus estivesse realmente revelando aquelas coisas. E muitos já abandonaram a palavra de Deus, estão se apegando a essas coisas, sendo conduzidos por falsos mestres e falsos profetas, que requerem, que cobram muito dinheiro para que estas adivinhações, essas exposições sejam feitas. No Novo Testamento encontramos em quase todos os documentos advertências de Jesus e dos apóstolos contra os falsos profetas, mas talvez nunca antes na história da igreja temos testemunhado uma proliferação de pregadores e professores tão espúrios como aqueles que estamos vendo nas redes sociais, por exemplo. Por isso, tão atual para nós foi a advertência de Jesus, tão atual foi para os discípulos, como é para nós a advertência de Jesus, quando ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, se referindo aos muitos escribas e fariseus naquela época, pois lemos no capítulo 5, verso 20, o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os fariseus e os escribas, eles eram extremamente legalistas, obstinados por sinais externos de religiosidade, e a sua influência era tão grande na sociedade, que até os saduceus, que eram seus adversários teológicos, submetiam muitas das suas cerimônias e orações aos moldes dos fariseus, sob a pena de sofrerem a discriminação social por causa disso. Tamanha era a influência dos fariseus na sociedade, e não é à toa que Jesus está dizendo para os seus discípulos: tomem cuidado com os fariseus, acautelai-vos deles. A palavra cautela aqui, ela é traduzida de uma palavra grega que significa trazer para perto. Já ouviu aquela frase: todo mundo de longe é igual?
É assim, todo mundo de longe é igual. Quando você se aproxima, começa a conviver, você vai percebendo que, na verdade, existem muitas diferenças. Quando nós nos aproximamos de um objeto, percebemos detalhes que de longe nós não conseguimos observar. É mais ou menos isso que Jesus está querendo dizer com essa palavra proché. Traga para perto, se aproxime, observe cautelosamente quem são esses homens e o ensino que eles estão comunicando. Essa é a ideia, e o próprio texto nos traz aqui orientações por parte de Jesus sobre como devemos proceder em relação à cautela com os falsos profetas e os seus ensinos. Ainda no verso 15 nós lemos o seguinte: apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aqui Jesus está dizendo, olha, uma maneira que vocês podem se acautelar é observando a característica deles. Eles parecem ovelhas, mas por dentro eles são lobos roubadores. Eles vendem uma aparência de santidade, eles convencem por seus procedimentos íntegros, rigorosamente adequados à palavra, mas suas intenções não são das boas. A gente acha que eles amam o Senhor, a gente acha que eles amam o rebanho de Deus, mas a finalidade desses homens, e por que não dizermos dessas mulheres, que figuram os falsos profetas dentro da igreja, a intenção deles não é de glorificar a Deus e cuidar do rebanho. A intenção deles é de se promoverem, ganharem dinheiro do povo e conduzir o povo ao caminho do erro. Toda seita menospreza a palavra de profecia, a palavra sagrada, as sagradas escrituras. Sabe por quê? Porque através das escrituras o erro é denunciado e o operador do erro é condenado. E muitos vão dizer, inclusive, não leiam a palavra de Deus, porque aí vão dizer de forma totalmente equivocada, a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque conhecer a palavra de Deus restringe o comportamento pecaminoso. Então vão dizer, não se preocupam com a palavra de Deus, vivam, outro texto muito mal interpretado, aonde há o Espírito, há liberdade. E onde há liberdade para o homem, o pecado floresce, o pecado se manifesta. A palavra de Deus, pelo contrário, restringe o comportamento pecaminoso. E aqui nós vemos a característica de muitos falsos profetas. Eles parecem ovelhas, mas na verdade eles são por dentro lobos roubadores. Essa é a característica deles. É de enfraquecer a autoridade das Escrituras, explorar financeiramente e de modo indevido as pessoas, corrompendo a doutrina e explorar as pessoas, usando as pessoas para se promoverem no meio do povo de Deus. Acautelai-vos dos falsos profetas, disse Jesus. São lobos roubadores revestidos ou travestidos de uma espiritualidade plástica, superficial e momentânea. Depois Jesus vai chamar a nossa atenção no verso 16 para que observemos a natureza, não apenas a característica externa, mas também a natureza deles. Jesus disse no verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. E a partir daqui ele faz basicamente duas ilustrações. Primeira ilustração ainda no verso 16, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Nem precisa de resposta. A resposta é óbvia. Se você planta laranja, você não pode colher melancia. Existe uma lei da natureza que Jesus agora usa para ilustrar uma verdade, uma lei espiritual. Aqueles que são de natureza iníqua, perversa, mais cedo ou mais tarde, eles revelam as suas garras no meio do povo de Deus. O objetivo desses homens é de desviar o povo da verdade, os conduzindo a uma teologia de salvação pelas obras, e não de confiança na suficiente graça de Deus revelada em Cristo Jesus. A segunda ilustração que Jesus dá é a seguinte: assim toda árvore boa produz bons frutos, verso 17 ao verso 19. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo.
O que Jesus está revelando para nós aqui sobre a natureza dos falsos profetas, falsos mestres? Verso 17, a natureza deles não é boa, é corrupta e má. Por isso ele diz, a árvore boa só pode produzir frutos bons, porém a árvore má só produz frutos maus, ainda que momentaneamente o resultado que ele dá no meio do povo de Deus é aparentemente benéfico. Essa é a operação do engano. Sempre começa com sutilezas para conquistar confiança, e depois que conquista a confiança, aí começa a desviar o povo da verdade. Segundo lugar, verso 18, a natureza dos falsos profetas não pode dar bons frutos, apenas ruins e corruptos. Por isso Jesus disse, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos, porque o que os falsos mestres produzem é só malefício na vida da igreja. E por fim, qual é o resultado final? O que Deus reserva para os falsos mestres? Um terrível julgamento. É isso que Jesus diz no verso 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que está reservado para eles e todos os seus seguidores é um terrível julgamento, porque negam a Cristo e o seu ensino, negam o reino de Deus, se recusam a confessar e se arrepender de seus pecados. O destino é a perdição, é um terrível juízo que se aproxima. E aí o verso 20 nós vemos a ênfase que Jesus dá, a mesma que ele citou no início do verso 16. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. A natureza dos falsos profetas, mais cedo ou mais tarde, haverá de revelar os seus efeitos. Por isso Jesus está dizendo, acautelai-vos, porque os falsos profetas nem sempre são explicitamente vistos como maus. Eles começam ganhando a simpatia, é um processo sutil, discreto, para depois revelar as suas garras contra o povo de Deus. Partindo para o fim, Jesus agora faz a advertência contra a falsa religião. Como já foi dito, todo mau ensino produz uma má conduta. E aqui Jesus toca, portanto, nesta realidade que o falso ensino produz. O falso ensino, a falsa doutrina, produz uma péssima religiosidade. A falsa religião, ou a fé que não evidencia a clara obediência à palavra de Deus, só resulta em perda de tempo e, no fim, na frustração ao saber que tudo foi em vão. Quem entrará no reino dos céus? Todo o que confessa, Senhor, Senhor, como nós lemos aí no verso 21? A resposta é clara no início do verso 21, nem todo. Como diz Paulo em Romanos capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor, isso também Isaías, será salvo. Será salvo. Então aqui nós temos uma aparente contradição, porque muitos vão invocar o nome do Senhor, 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 mas não entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus. O falso profeta usa o vocabulário certo, ele cita doutrinas bíblicas, ele decora orações, ele participa de cultos, mas ele não conhece o Senhor, é o que diz o verso 23. Nunca vos conheci, muito menos a sua palavra, por isso eles praticam iniquidade. Por isso eles praticam iniquidade. E é nesse sentido que Jesus diz que muitos não entrarão no reino dos céus. Há três paralelos importantes aqui naquilo que nós acabamos de ver, do verso 21 ao verso 23. Primeiro, Jesus declara a lei da entrada no céu. A lei que Jesus declara aqui é aquele que faz a vontade de Deus. Isso está em paralelo com o verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles não fazem a vontade de Deus. E contra eles, Jesus está dizendo, só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa é a lei de entrada no reino dos céus. O segundo paralelo está no verso 22. O que Jesus diz no verso 22? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? O que Jesus está expondo aqui? A argumentação da falsa religião. A falsa religiosidade sempre é amparada pelas obras. Senhor, como o Senhor pode me negar a justiça? Eu que em Teu nome fiz tantas coisas.
A falsa religião sempre vai priorizar a realização das obras em detrimento à relação. E muitos, na falsa religiosidade, trabalham, produzem, assumem uma agenda frenética, exaustiva, intensa de obras e nem se dão conta de que estão perdendo o essencial, que é uma relação íntima e verdadeira com o Senhor. E muitos não se dão conta que estão perdendo as pessoas mais importantes da sua vida, achando que pelo muito trabalhar para oferecer as melhores acomodações à sua família, acabam perdendo oportunidades que são, muitas vezes, únicas na vida, de abraçar um pai, de abraçar a mãe, de curtir momentos inesquecíveis com o esposo, com a esposa, com seus filhos, porque estão muito ocupados com o trabalho e com o ganho financeiro. Muitos trocam a vida familiar pela vida ministerial, achando que vão agradar a Deus produzindo obras religiosas, negando o cuidado com a sua família. Muitos, na falsa religiosidade, trabalha tanto, que já não encontram mais, segundo a falsa argumentação que usam, tempo para orar, tempo para ler a palavra de Deus, tempo para estar em comunhão com os santos, porque trabalhou tanto que no domingo não é dia de ir para a igreja, preciso relaxar para começar a minha tarefa na segunda-feira, e acabam perdendo a preciosidade de estarem reunidos com o povo de Deus nos cultos públicos. A falsa religiosidade sempre amparada por essas argumentações. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos? Ora, Deus está muito mais interessado na relação do que nas obras. Deus está muito mais interessado na relação do que nas obras. E por isso, verso 23, nós temos agora a rejeição da falsa religião. O verso 23 está em paralelo com o verso 19. O verso 23 diz: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O paralelo está com o verso 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Não nos enganemos, a falsa religião causa delírios por um breve tempo, e depois revela um terrível juízo. Por isso Jesus enfatiza duas vezes, início do verso 16 e também no verso 20, pelos frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas. A palavra iniquidade aqui no final do verso 23 é tradução de uma palavra grega, anomia, nomos, lei no grego, e há uma partícula de negação. A palavra iniquidade, portanto, significa desprezo ou violação da lei, a mesma lei que Jesus afirmou nos capítulos anteriores, resultando em uma anarquia social. Lendo Judas, verso 18 e verso 19, vemos que os falsos profetas, eles criam dúvidas sobre doutrinas fundamentais, eles gostam de discussões secundárias para causar tumulto religioso e doutrinário dentro da igreja, promovem rebeliões e divisões, gostam daquelas conversas sigilosas, privativas, jogando um contra o outro, criticando um ao outro, gerando divisões e rebeliões dentro da igreja, tem prazer em discussões insensatas, são insubmissos para com as autoridades, gostam de agir de modo independente. Se eles entrarem em conflito com uma liderança aqui, eles logo saem e começam a abrir o seu próprio gueto, para ali com liberdade falarem o que eles quiserem, fazer o que eles querem, porque eles não aceitam se submeter à liderança de ninguém. Isso é característica de falso mestre. Manipulam os outros a fim de satisfazerem suas ambições pecaminosas, ensinam a mentira com aparência de verdade, são sutis, discretos, persistentes. Por isso Jesus advertiu: acautelai-vos dos falsos profetas. E eu quero terminar trazendo aqui 3 conselhos com base em tudo aquilo que nós vimos aqui nessa passagem. Primeiro, meus irmãos, nós precisamos de um julgamento certo. É óbvio que alguns vão dizer assim: nós não podemos julgar as pessoas, e alegam dizendo que ninguém é superior para julgar os outros, que eles
Esses mestres, esses pregadores, os que ensinam são intocáveis porque são homens consagrados. Outros vão dizer que seus ensinos devem ser recebidos sem questionamento bíblico, o que seria caracterizado, segundo eles, um desrespeito e uma desconfiança e uma descredibilidade desnecessária. Então, o que ensinam deve ser acatado sem qualquer tipo de questionamento, diferente daqueles crentes em Bereia que investigavam se Paulo estava dizendo corretamente tudo aquilo que ele estava ensinando. E também muitos vão dizer que se alguém questionar esses homens, serão cooptados por uma maldição. Isso a gente ouve muito aí fora, Se você falar, se você questionar, você sofrerá censuras divinas. Você vai passar por grandes sofrimentos e tragédias porque você está falando do homem de Deus. Ora, temos que ter a coragem, com base na verdade, com base na palavra de Deus, de dizer isso está errado, esse comportamento não está correto, com base na palavra de Deus. Tudo isso faz algum sentido, mas não podemos deixar de considerar aquilo que Jesus ensinou. Primeiro, que Jesus disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Ora, como nós podemos discernir a vontade dos escribas e fariseus e a justiça que estamos praticando sem um juízo? É necessário sim julgarmos as coisas e avaliarmos se estamos andando em conformidade com a verdade. Em seguida, a partir do verso 21 do capítulo 5, Jesus fez uma série de exposições sobre a justiça e exigiu que os discípulos andassem em conformidade com elas. Então, nós temos que fazer um juízo da justiça que o próprio Jesus ensinou, à luz de todo o nosso procedimento, olhando para a palavra de Deus e percebendo o quão estamos distantes da verdade. Em terceiro lugar, por fim, ele instruiu seus discípulos a julgarem a partir do capítulo 7, com a devida cautela, tanto aquelas autoridades como o ensino delas, assim como nós vimos aqui, especialmente no verso 15 e verso 16. Acautelai-vos os falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então nós temos que exercer algum tipo de juízo. Você é capaz de dizer para você mesmo, de discernir para você mesmo, pelo menos 5 falsos profetas no país hoje, no nosso país, entre as igrejas evangélicas? Você poderia pontuar pelo menos 5 falsos profetas, 5 falsos mestres? E não é difícil, porque muitos deles são famosos e estão dentro da igreja e nas redes sociais, disseminando a mentira, o engano. Se nós não estamos sendo capazes de discernir adequadamente essas coisas, é porque está nos faltando essa capacidade de julgar corretamente à luz da palavra de Deus. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21, a respeito da palavra de Deus: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Se nós não formos capazes de julgarmos à luz da palavra de Deus, tudo poderá aparecer para nós como certo, ou tudo poderá aparecer para nós como errado, e praticaremos a injustiça e não a justiça que Ele requer de cada um de nós. Em segundo lugar, o julgamento, como já foi dito, deve ser baseado na palavra de Deus, não em interesses pessoais convenientes. Eu não me agradei do culto, eu não me agradei dessa pregação, eu não me agradei daquele pregador. Não, o critério não é a conveniência de interesses pessoais ou o conforto das nossas emoções. O critério é sempre a palavra de Deus, ela que tem autoridade para julgar todas as coisas. Por isso, sem o conhecimento da verdade, não somos capazes de discernir o erro e interromper a influência daqueles que o praticam. Precisamos nos apegar fortemente à palavra de Deus, a fim de sermos capazes de julgarmos corretamente. Por fim, meus amados irmãos, o pecado é devastador e não pode ser jamais subestimado. Os frutos são resultado natural da fé verdadeira, como diz Tiago, capítulo 2. A árvore boa produz frutos bons. Ora, os frutos bons só são produzidos se a árvore for boa. E só Deus pode transformar uma árvore ruim numa árvore boa. E uma vez que essa árvore é transformada numa árvore boa, ela deve produzir frutos bons. Os frutos, eles são uma evidência clara e pública do nosso comprometimento e da nossa obediência à palavra de Deus. É nesse sentido, portanto, que devemos nos envergonhar dos nossos pecados e nos arrepender deles. Se estamos
praticando o mal, se estamos procedendo de forma errada como cristãos, se estamos usando mal a nossa língua, se estamos agindo mal em relação aos nossos funcionários, em relação aos nossos patrões, se nós estamos agindo mal em relação aos nossos pastores, presbíteros, diáconos, em relação aos nossos professores de escola dominical, se nós não estamos procedendo de forma adequada em relação às nossas finanças, em relação à sua esposa, em relação ao seu esposo, em relação à educação dos seus filhos, arrependa-se do seu pecado, corrija o seu procedimento, observe o que diz a palavra de Deus, volte-se para o Senhor, porque é nos braços do Senhor que você encontrará acolhimento e força para continuar seguindo no caminho da verdade. Peça aconselhamento, peça ajuda. As coisas já saíram do controle, você, porque ama o Senhor, porque você teme o Senhor, não entregue as coisas facilmente. Você não está dando conta? Procure ajuda, procure os pastores da sua igreja, procure os presbíteros da sua igreja e diga: olha, eu preciso de ajuda, porque eu não quero continuar vivendo assim, eu quero mudar a minha vida, eu quero agradar a Deus, eu quero andar em conformidade com a sua palavra. E empreenda esforços para viver uma vida santa na presença de Deus. Deus age em nosso favor no processo da santificação, mas isso não tira de nós a responsabilidade de ouvir a palavra de Deus e de viver em conformidade com ela, algo que nós estaremos explorando na nossa próxima oportunidade. Que Deus assim nos abençoe e nos guie para a glória do seu nome e para o nosso bem. Vamos orar.